Então, aqui, 7.1 até 7.16, a gente tem um estados de tensão fornecidos. Tensão sigma x, sigma y, tal xy fornecidos. Então, a gente só trabalha com essas tensões já prontas, certo? Então, para 7.1 até 7.4, o enunciado pede o seguinte: para os estados mostrados, né, nas figuras, determine as tensões normal e de cisalhamento que atuam na face oblíqua do elemento triangular sombreado. Então, esse elemento aqui, né? Então, essa face oblíqua, né, eu quero saber qual é a tensão normal. Que tensão normal é essa? É a tensão perpendicular ou a tensão sigma x', certo? E a tensão sigma x'. E a tensão sigma x, ela já está aqui no carregamento original, que é a tensão sigma x igual a 40, certo? E a tensão de cisalhamento na face oblíqua, então, é a tensão de cisalhamento paralela, né? Então, vai ser o tal x', y', tá? Então, para resolver, primeiramente, vocês, indo aqui para a quarta, né? Então, primeiramente, vocês têm que extrair todos os valores de tensão e ângulo, né? Aqui da figura. Então, a tensão sigma x é 40 megapascal. Né? Aqui, sigma x. 40 megapascal é negativo. Por quê? Porque o vetor está chegando na face. Sigma y, 80 megapascal positivo. Né? Por quê? Porque o vetor está saindo da face. Depois o θ. Qual é o valor do θ? Aqui a gente tem um ângulo de 55. É esse o θ? Não, né? O θ é de mais 35. Por que mais 35? Porque eu tenho que fazer a face vertical, né, encostar na face oblíqua. Tá? Então, como essa face vertical ela desloca 35 graus para chegar até a face oblíqua, tá? Anti-horário, tem um deslocamento anti-horário de 35 graus, então é 35 graus positivo. Tá? Então, sempre que o deslocamento é anti-horário é positivo, e quando o deslocamento é horário, ou eu faço a consideração horária, né, vai ser negativo para o θ. Então, eu quero a tensão normal nessa face oblíqua, vai ser o meu sigma x'. Então, o sigma x' é a fórmula, né, vai ser, aqui eu tenho só os valores numéricos, mas a fórmula é igual ao sigma x mais o sigma y dividido por 2, certo? Mais, se vocês verificarem aí, né, acho que aqui na primeira, eu coloquei aqui, ó, sigma x', né? Então, tem aqui a fórmula. Sigma x mais sigma y por 2, mais sigma x menos sigma y dividido por 2, que multiplica o cosseno de 2θ, mais tal xy vezes o seno de 2θ. Então, substituindo aqui na 4, né? Então, vai ser o meu sigma x menos 40, o meu sigma y mais 80, continuando aqui o sigma x, depois menos o sigma y. Então, esse menos aqui é da fórmula, né? E o meu sigma y é positivo, ficou menos 80, e multiplica o cosseno de 2 vezes o θ, o meu θ é mais 35, né? Mais tal xy, que vale 0, né? Vezes o seno de 2θ. Então, o zero elimina todo esse último termo. Tá? Então, resolvendo esse primeiro termo, eu tenho mais 20. Resolvendo esse segundo termo, eu tenho menos 60. E me multiplica o cosseno de 2 vezes 35, 70. Né? Então, vai ficar mais 20 menos essa multiplicação, esse produto, me dá menos 20,521. Fazendo a soma, o meu
sigma x' é de menos 0,521 megapascal, certo? E agora, na sequência, faltou a tensão de cisalhamento, né, paralela a essa face. Então, essa tensão de cisalhamento vai ser o meu tal x', y'. Então, tomando a fórmula também, né? Na primeira eu tenho a fórmula. Essa fórmula aqui, menos, né, que é de todo o termo, o sigma x menos o sigma y por 2, multiplicando o seno de 2θ mais tal x, y, vezes cosseno de 2θ, eu tenho o tal x', y'. Então, é só substituir aqui o menos da fórmula, não esqueçam, né? O x, sigma x, o menos sigma y por 2, multiplica o seno de 2 vezes o θ, 2 vezes 35, mais o cisalhamento, né? O tal xy que é 0. Então, esse último termo aqui já vai anular também. Ficou só esse primeiro termo. Resolvendo, eu tenho que tal x', y' é mais 56,38 megapascal. Então, esse aqui é o primeiro tipo dessas 4 questões. Tá? Aliás, dessas 16, né? Primeiro tipo dessas 16. Ok aqui? Posso seguir? Professor, nessa questão 4 ali, tem que sempre levar em referência o ângulo 90 graus, né? Sim, aqui eu considerei o ângulo de 90, aí foi a diferença, né? Do 55 para o 90 foi o 35 graus. Certo. Todas as questões têm que sempre levar em consideração o ângulo 90 graus. Sim, quando é fornecido esse estado de tensão nessa representação de quadrado, sim. Ok. Certo. Então, o próximo tipo, da 5 até a 8, 7,5 até a 7,8. Para o estado de tensão, dado, determine, letra A, os planos principais e letra B, as tensões principais. Então, vou tomar aqui a 7.7. Vamos resolver aqui a 7.7. Então, o primeiro passo a fazer para todas, né, quando vocês têm o estado de tensão pronto, né, essas 16 questões aqui, vocês têm o estado de tensões já pronto, o primeiro passo, independente do que esteja pedindo, é extrair os valores de sigma x, sigma y e o valor de θ. Então, aqui, para a questão 7.7, o meu sigma x vai ser o 150, positivo, porque o vetor está saindo da face, né? Deixa eu pegar aqui a 7,7. Ó, o sigma x é positivo. O sigma y é mais 30 também positivo. Olha só aqui. O 30 também, o vetor está saindo da face. E qual o valor do cisalhamento? O cisalhamento tal xy. O cisalhamento tal xy é menos 80 megapascal. Por que menos 80? Porque os meus vetores de cisalhamento, eles estão apontando na face superior para a esquerda, tá? E na face direita para baixo. Então, apontando para os sentidos negativos, né? Dos eixos X e Y. Então, vai ser o valor de 80, né, negativo para o cisalhamento. E agora, ângulo eu não tenho, né? Não tenho nenhum ângulo. Eu vou determinar os ângulos, que são pedidos aqui na letra A. Então, a letra A, quando se refere a planos principais, eu sei que eu vou ter que determinar 2 valores de θ. Esses 2 valores de θ são os meus planos principais. Então, esses valores de θ eu determino por essa fórmula aqui da tangente. Então, a tangente de 2θ é igual a 2 vezes, aqui só tem o valor, né, mas é 2 vezes tal xy, que divide
o sigma x menos o sigma y. Então, duas vezes o meu cisalhamento, né, tal xy é menos 80, o meu sigma x é o mais 50, menos o sigma y é mais 30, então menos mais 30, né, ou menos 30. E aí, resolvendo, eu tenho aqui o valor de menos 1,3333, né, que é uma dízima. Então, agora, resolvendo o inverso da tangente, vocês vão ter que 2θ, o valor de 2θ é igual a 53,13 graus. Tá? Então, dividindo esse 53 por 2, né? Está multiplicando θ, o valor de θ é igual a menos 26,6 graus. Tá? Esse é o valor do primeiro θ. O segundo θ, vocês têm que somar com 90 graus. Então, soma esse menos 26 com 90, vocês têm o segundo θ igual a mais 63,4 graus. Então, x' fica a menos 26,6 graus de x e o y' fica a mais 63,4 graus de x. Tá? E, por fim, na letra B, eu preciso determinar as tensões principais. Então, as tensões principais são as tensões máxima e mínima, né? Sigma máxima e mínima. Eu encontro por essa fórmula aqui. Somatório de sigma x mais sigma y dividido por 2, mais ou menos a raiz dessa expressão aqui, que é o quadrado de sigma x menos sigma y por 2, mais o quadrado de tal, do cisalhamento, né? De tal x, x, y. Então, fazendo a substituição, aqui eu já tenho os valores, né? 150 mais 30 por 2, mais ou menos, quadrado de 150 menos 30 por 2, mais o quadrado de menos 80. Então, esse primeiro termo aqui me resultou em mais 90, mais ou menos, resolvendo toda essa expressão aqui da raiz, eu chego no valor de 10.000, a raiz de 10.000 é 100. Então, qual o maior valor em módulo que eu obtenho aqui? É com o positivo, né? Então, eu escrevo que o sigma máximo é o mais 90 mais 100. Então, vai me fornecer mais 190 megapascal. E quando eu usar o menos da raiz, eu vou ter mais 90 menos 100, eu vou ter menos 10 megapascal. Então, eu considero o menos o sinal que me dá o sigma mínimo, né? Porque eu devo considerar o sigma em módulo. Tá? Então, o mínimo é de menos 10 megapascal. Então, era isso que era para resolver nessa questão aqui, esse segundo tipo de questão. Certo? Alguma pergunta, alguma dúvida? Tudo certo, então? Então, vamos lá. Aqui as próximas, das 7:09 até as 7:12. Então, essas questões, elas são referentes a essas figuras anteriores, né? Então, o enunciado, para o estado de tensão dado, determine a orientação dos planos de máxima tensão de cisalhamento no plano de tensões. Tá? Então, olhem só, eu quero a orientação, né? Então, se eu quero orientação, eu quero determinar o valor de θ dos planos de máxima tensão de cisalhamento. Então, são também, para máxima tensão de cisalhamento, eu vou ter dois valores de θ também. Certo? E como que eu determino esses valores de θ? Também é por uma fórmula que leva em conta tangente, né? Só que é um pouquinho diferente. Então, vamos resolver qual pode ser aqui. Resolver pode ser a 7, né? Da mesma forma. Então, olhem só. Questão
7, que na verdade é a 11, né? Então, a 11, você já tem os valores sigma x, sigma y e tal xy extraídos, né? 150, mais 150, mais 30 e menos 80 megapascal, né? Aí a fórmula do θ máximo para o cisalhamento, essa aqui é a tangente de 2θc, né? Então é o θc se referindo a cisalhamento, né? Que é igual a menos, esse menos da fórmula, sigma x, menos também da fórmula, né? Sigma y, que divide por 2 tal xy, certo? Aí, resolvendo aqui, vocês vão ter o menos continua fora, né? 150 menos 30 é igual a 20, mais 120, né? Então, ficou aqui menos 120. 2 vezes menos 80 ficou menos 160. Aí, menos com menos resulta em mais. Essa divisão, mais 0,75. Né? Extraindo aqui o ângulo da tangente de 0 mais 0,75, vocês têm que 2 vezes θ é igual a menos 36,87 graus. Então, o inverso desse mais 0,75 me forneceu esse ângulo, e dividido por 2, né, está multiplicando o θ, resulta num primeiro θ de mais... deixa eu só confirmar aqui, pessoal. Deu menos 36, menos 36,87. Ah, sim, é porque é positivo esse... Aqui eu coloquei menos 36,87, na verdade, o inverso, né? O inverso da tangente aqui me fornece mais 36,87. 2θ igual a mais 36,87, tá? Por isso que aqui o resultado é mais 18,4, dividido por 2, né? Então tem que colocar sinal positivo aqui. Aí somando esse 18,4 mais 90, né? Vai ficar mais 108,4. Então, o que são esses ângulos aqui mesmo? São os ângulos onde atuam o cisalhamento máximo. Tá? Então, entendido ali? Por fim, letra B, a tensão normal correspondente. Então, o que a gente viu com relação à tensão normal correspondente quando eu tenho o cisalhamento máximo? Ou nos planos de cisalhamento máximo. Estão lembrados lá da teoria que foi comentado? Então, quando eu tenho os planos, né, que são esses planos aqui, θc, né? Seria o primeiro θc e o segundo θc. Para o cisalhamento máximo, nesses planos, a tensão normal que atua, né, tanto em um quanto em outro, vai ser a tensão média. Tá? Então, tanto para o plano x' quanto para o plano y', ou seja, o plano do 18.4 e o plano do 108.4, eu vou ter uma tensão normal igual à tensão média. E essa tensão média, ela é fornecida pelo somatório das duas tensões, então o 150 mais o 30, dividido por 2, que me fornece o valor de 90 megapascal. Esse aqui é o valor da tensão média, né? Valor da tensão média, que é a tensão normal correspondente a esses planos de cisalhamento máximo, a esses planos aqui de 18 e 108,4 graus. Tá? Na sequência, eu escrevi aqui o cisalhamento máximo, tá?
Mas isso aqui foi só um complemento, não está sendo pedido no enunciado, mas caso vocês queiram, né, determinar qual o valor, só por curiosidade, né, por que eu fiz esse complemento aqui, pessoal? Eu já expliquei na outra aula, né, que a gente viu uma outra questão desse mesmo tipo aqui, o motivo de eu ter feito esse cálculo aqui do cisalhamento máximo. Porque eu tenho um valor desse cisalhamento inicial. Então, só para confirmar se realmente o máximo, ele vai me dar um valor superior ao estado de tensão inicial que eu tinha, que era de menos 80. Né? Então, a fórmula do cisalhamento máximo é essa expressão aqui da raiz quadrada, né? Raiz quadrada do quadrado de sigma x mais, aliás, menos, né? Menos sigma y por 2, mais o quadrado de tal xy. Né? Então, substituindo todos os valores, eu chego aqui no valor dessa raiz de 10.000, né? E extraindo a raiz, eu tenho aqui 100 megapascal, positivo. Então, vocês confirmam realmente que é superior, né? Esse valor é maior que menos 80 megapascal. Tá? Então, isso aqui foi só uma confirmação. Se fosse uma atividade ou em prova, vocês parariam aqui no 90 megapascal. É a resposta da letra B. Alguma pergunta sobre essa? Então, vamos finalizar aqui o último tipo, da 7.13 até a 7.16, né? Vamos pegar aqui, alguém tem alguma indicação? Pegar a letra, a primeira foi feita, vou pegar a segunda aqui, a 7.14. Então, para o estado de tensão, determine as tensões normal e de cisalhamento depois que o elemento mostrado sofreu uma rotação, letra A, de 25 graus no sentido horário e letra B, 10 graus no sentido anti-horário. Então, vamos lá. Primeiro, vou extrair os valores de tensão σx e σy. Então, olhem só, σx é 60. O vetor está chegando na face, então, 14, né? Então, o vetor está chegando na face, é negativo. Menos 60. Sigma y. Sigma y é 90. O vetor saindo da face é positivo. Mais 90. O valor do cisalhamento. Cisalhamento é 30. Qual é o sinal? Vetor apontando superior, apontando para a direita, e o da direita apontando para cima. Então, o 30 vai ser positivo, meu cisalhamento. Né? Então, agora eu quero resolver na letra A com esse ângulo de 25 graus no sentido horário. Então, o sentido horário vai ser negativo, né? Então, na letra A, eu vou considerar um θ negativo de 25, certo? E vou resolver, para esse θ de menos 25, eu vou encontrar as tensões normal, né, que são o sigma x' e o sigma y', e vou encontrar a tensão desse cisalhamento. Vou encontrar o tal x' e y'. Tá? Então, vamos lá. Sigma x' é igual a sigma x mais sigma y, né? Então, esses valores aqui, substituir, dividido por 2, mais sigma x menos sigma y, sigma x menos sigma y, né? Então, menos 60 menos mais 90, ficou menos 90, dividido por 2, que multiplica o cosseno de 2 vezes o θ da letra A, que é o menos 25, mais o cisalhamento, tal xy, né, que é mais 30, vezes o seno de 2 vezes o meu θ, que é menos 25. Né? Então, agora, substituído, basta resolver. Esse primeiro termo me fornece mais 15. Esse segundo termo aqui
antes da multiplicação, me fornece menos 75, multiplicando o cosseno de 2 vezes menos 25, que é o mesmo que cosseno de menos 50. Depois, mais 30, multiplicando o seno de menos 50, né? Por fim, resolvendo essa multiplicação, eu vou ter aqui no segundo termo, menos 48,21. No terceiro, menos 22,98. Somando tudo, o sigma x' é de menos 56,19 megapascal. Né? E aqui, o sigma y', que eu resolvi o cisalhamento aqui antes do... Mas vou comentar primeiro o sigma y', né? Então, o sigma y', ele muda basicamente os sinais, né? E aqui a questão a questão dos sinais apenas. Então, eu tenho o sigma, para encontrar o sigma y', eu vou ter o sigma x, somando com o sigma y, dividido por 2, né? Então, substituir com os mesmos sinais aqui, né? Menos 60 mais 90 dividido por 2, então continua o mesmo, mais 15. Aí, no segundo termo, ele altera, né? Ele não é mais da fórmula passa para menos, né? O sinal. Então, é menos o sigma x menos o sigma y, certo? Lá em cima já é menos sigma y também, mas aqui é menos sigma y, só que da fórmula passou de mais aqui para menos. Né? Então, esse 75 antes da multiplicação que estava negativo, então aqui ele vai de menos, passa para mais 75, né? E da mesma forma, esse mais 30, né? Porque é mais tal xy, lá para o sigma x', aqui para o sigma y', ele é menos o cisalhamento, é menos tal xy. Então, é menos 30, né? Então, no lugar de menos 22,98, ele vai alterar e vai passar para mais 22,98. Aí, fazendo todo esse somatório aqui, o meu sigma y' me fornece mais 86,19 megapascal. Tá? Então, o sigma x e o sigma y' calculados, falta só o cisalhamento tal x', y'. Né? Então, substituindo aqui a fórmula é menos o sigma x menos o sigma y dividido por 2, e multiplica o seno de 2 vezes θ, mais o tal xy, vezes o seno de 2 vezes o θ. Né? Então, substituindo aqui, eu tenho esses valores, né? Menos 60 menos 90. Né? Então, menos 60 menos 90 é igual a menos 150 dividido por 2, dá menos 75. Menos 75 com menos é igual a mais 75, que está multiplicando o seno de menos 50. Depois, mais 30, lá de cima, vezes o cosseno de menos 50. Então, esse primeiro termo multiplicado pelo seno de menos 50 é igual a menos 57,45. E esse segundo termo aqui, mais 19,28. E o resultado é tal x', y' igual a menos 38,17 megapascal. Tá? Então, isso para o ângulo de menos 25, na letra A. O ângulo θ de menos 25 graus. Na letra B, o ângulo θ é 10 graus e o sentido é anti-horário. Então, na letra B, vocês vão fazer os mesmos cálculos, né, as mesmas fórmulas, só que vocês vão usar o θ de mais 10 graus. Tá? Então, é só substituir aqui no lugar do θ, tá? Ao invés de colocar o menos 25, vocês colocam mais 10. Mais 10, mais 10, né? Então, sempre colocando mais 10, vai ser seno ou cosseno de 20 graus, positivo. Correto?
É só fazer e conferir. Depois eu vou mandar para vocês essa resolução aqui. Tá? Pessoal, então, alguém tem alguma pergunta? Nosso tempo está novamente finalizando. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Professor, se você puder passar o quanto antes a resolução, fica melhor. Daí o cara não fica se quebrando, patinando ali, não chega a lugar nenhum, né? Sim, sim. Eu já vou Resolução, a gente... postar. Eu já vou postar em seguida a resolução de todas, na verdade. Tanto dessas 16 quanto essas que eu assinalei hoje para vocês resolverem, a partir da 18 até a 28, né? As que foram assinaladas. Vou postar a resolução e também o vídeo que eu gravei da resolução, certo? Por quê? Porque essas da 18, né? Na verdade, todas, desde a primeira até a 28, eu quero que vocês compreendam bem para resolver a atividade avaliativa que eu vou postar no sistema hoje ainda também. Tá? Então, esse material está indo todo agora no sistema. Tá? Pessoal, então vai cair já a nossa conexão. Então, uma boa noite para vocês, uma boa semana. Estudem. Qualquer dúvida, precisando, podem entrar em contato ali pelo WhatsApp, tá? Podem perguntar que a gente conversa, a gente